Essa cerimônia de posse pode ser encarada como um trailer dos próximos 4 anos. Muito do que aconteceu nesse 1º de janeiro pode ser visto como a antecipação das tendências do novo governo. Ao que tudo indica, memes e frases famosas da internet agora fazem parte do discurso oficial. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Ao usar essa frase, que tenta eliminar mais do que uma ideologia, tenta eliminar uma cor, o novo presidente continua estimulando a paranoia que o elegeu. É uma paranoia que limita as capacidades cognitivas. Tanto que foi essa paranoia que fez aquela moça lá confundir a bandeira do Japão. Fique esperto. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Mas não é só isso. A posse também serviu para o Brasil entender como o restante da sociedade vai se comportar diante desse novo governo. A grande imprensa, em especial, fez questão de revelar qual será seu tom no futuro. Bolsonaro no Rolls Royce, vivendo o momento definidor da sua carreira política. Aí, algo sai errado. O cavalo está assustado e revoltado. A cobertura da Record logo se adianta e diz que está tudo normal. Um primeiro incidente aí, isso acontece com a cavalaria, um animal que... Mas é justamente o começo que tem muito grito, então tem... Você acaba estranhando, o animal acaba estranhando, isso. Se assusta e aí esses incidentes acontecem, mas rapidamente, olha, eles devem daqui a pouco retirar se o animal continuar muito assustado e impedir o cortejo, o trajeto. A narração parece banal, tão banal quanto o incidente com o cavalo, mas deixa clara a intenção de suavizar toda e qualquer escorregada. As emissoras também deixaram de mencionar as pichações. De algum modo, todo o mega esquema de segurança foi incapaz de evitar a menção ao Nióbio, que encontrou em Bolsonaro um dos seus principais agentes de lobby, e também esse Lula livre, que foi pichado no asfalto. Isso aqui também quase passou batido. No Jornal Nacional da TV Globo, uma longa reportagem sobre a primeira-dama cruzou a linha entre a publicidade e o jornalismo. O repórter parecia apaixonado. Ela é uma mulher doce, simples, tímida e, ao mesmo tempo, uma mulher forte, decidida. Na Band, a cobertura foi igualmente simpática. O SBT nem esperou a posse. Meses antes, a emissora já estava repetindo os slogans da ditadura militar, aquele passado perfeito sempre evocado pelo bolsonarismo. As grandes emissoras de TV do Brasil têm o adesismo no seu DNA. Foi assim desde sempre e principalmente com o presidente Collor. Só que, naquele caso, o apoio irrestrito ao novo presidente não pôde continuar por muito tempo. Quando Collor confiscou o dinheiro das cadernetas de poupança e estrangulou a economia, que já agonizava, ele conseguiu perder até mesmo esse apoio tão fiel. Bolsonaro vai contar com esse apoio e isso é preocupante porque junto com ele subiram a rampa várias teorias conspiratórias. Junto com ele subiu a rampa todo o universo ficcional de Olavo de Carvalho, o mestre intelectual e espiritual desse novo momento político. Olavo é o homem que fez fama chamando Isaac Newton de charlatão, achando que Einstein é burro e dizendo que a Pepsi é adoçada com fetos abortados. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Olavo também acha que o socialismo sempre foi uma ameaça permanente no mundo, como se a visão política dele fosse mais confiável que as barbaridades que ele diz sobre ciência. Tudo nele é pura conspiração. Nunca houve socialismo no Brasil, mas agora o governo age como se essa alucinação fosse verdade. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. O governo confia nas conspirações de Olavo e a imprensa confiará no governo. A verdade está ameaçada.
E limitar a compreensão do que é e o que não é verdade é um procedimento básico para a escalada do totalitarismo. Essa corrosão da verdade é o que Jason Stanley, autor de How Fascism Works, entende como um dos 10 pilares do fascismo. Reality is, of course, the greatest threat to fascism, because fascism is based on power and reality is a way of responding to power. You say it's just false. So you have to make everyone destabilized, not connected to the truth, and you have to represent yourself as reality. And you have to show that you're stronger than reality. Ao longo dos próximos 4 anos, vai ser difícil encontrar a verdade. A esperança pode estar em alguns desses jornalistas, mal alimentados, mal hidratados e condenados a passar um dia inteiro mal acomodados dentro de um cercadinho, vendo a mentira tomar posse. Não teremos direito à água, não teremos direito a banheiros, porque isso não foi pensado. Aliás, nos proibiram de trazer água, mas não temos acesso a nenhum bebedor. O discurso de Bolsonaro ao Congresso foi muito mais conciliador do que o discurso feito ao público no parlatório. Aos senadores e deputados, Bolsonaro disse que respeitará a Constituição e que dará espaço ao Legislativo. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria. Já no parlatório, Bolsonaro continuou evocando o medo dos mesmos fantasmas que ele usou muito bem ao longo da campanha. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Sobre as diferenças entre os dois discursos, Hélio Gaspari, furando o encanto da grande mídia pelo novo presidente, mandou: entre o discurso feito no Congresso e o do parlatório, parece haver um abismo. No palanque de mármore, Bolsonaro repetiu temas que lhe deram o mandato popular. Fica a dúvida em relação ao pacto. Ele existe, cheio de remendos, mas chama-se Constituição. Esse abismo entre os dois discursos foi antecipado por Timothy J. Power, professor de Oxford dedicado ao estudo da política brasileira. Timothy, que previu a vitória de Bolsonaro quando essa hipótese ainda era tratada como piada no Brasil, prevê o que ele chama de um governo esquizofrênico. Haverá um tipo de diálogo com o Congresso e outro tipo de diálogo com a população, criando duas versões completamente divergentes da realidade. Assim, haverá uma separação entre a imagem do governo e também do governante. Acho que o Bolsonaro vai ser um caso interessante, porque a presidência vai ser um pouco esquizofrênica. Ele vai ter que terceirizar a relação com o Congresso, mas ele vai se limitar a falar diretamente com a população. Eu acredito que a classe política tradicional no Congresso pode tolerar essa esquizofrenia durante vários meses, mas eu acho que uma boa lição é o primeiro ano de Fernando Collor. Ele tentou fazer um governo quase unilateral. Agora, com a popularidade inicial, os líderes do Congresso toleravam esse comportamento. No final do primeiro ano, já chegavam a ele falar que a gente não tem como apoiar a iniciativa de tal ministro. E por trás da esquizofrenia estará escondido nas relações com o Congresso o mesmo toma lá da cá que sempre reinou. Então, para aprovar reformas impopulares como a reforma da Previdência, ele vai ter que eventualmente lançar mão dos mecanismos tradicionais de tomar lá da cá, que já existem no Brasil? Eu não vejo alternativa. Quando viram a imprensa se aproximar, os apoiadores de Bolsonaro responderam gritando WhatsApp e Facebook. Eles fizeram isso para demonstrar que rejeitam a imprensa tradicional. Foi pelo WhatsApp e pelo Facebook
que essas pessoas receberam a mentira sedutora da mamadeira erótica. A campanha de Bolsonaro soube usar esse tipo de comunicação. Não há razão nenhuma para acreditar que o novo governo não volte a usar essas mesmas estratégias, principalmente nos momentos em que se sentia acuado. Foi assim quando surgiu a denúncia de que a família Bolsonaro usava funcionários fantasmas para se apropriar de dinheiro público. O filho de Bolsonaro conseguiu distrair boa parte do país falando em implementar a pena de morte. Mais tarde, ele foi até desmentido pelo pai, mas só depois de retirar as nossas atenções do caso Queiroz. O Queiroz que passou muito tempo desaparecido, ele só foi aparecer numa entrevista a uma emissora aliada ao governo e com uma história muito da mal contada. Aí eu fiquei no outro dia internado no hospital. Que hospital? Depois revelo no hospital, por favor. Uhum. Sempre que for incapaz de lidar com os problemas reais, o governo deve tentar nos distrair com suas criações ficcionais. Essa é a única certeza sobre um tipo de política que fomenta a dúvida. Procurar o Queiroz foi só o começo. Mais do que nunca, a gente vai ter que se acostumar a procurar a verdade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente sugere humildemente que você tenha fontes de informação variadas e que você nunca se limite a receber toda a sua informação de um lugar só. Desconfie dos gurus que querem que você tenha neles uma única referência. Não basta ser livre, é preciso exercitar a própria liberdade. E pesquisa muito sobre tudo, pesquisa muito sempre. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Jaelson, que aparece aqui junto com a família dele. A esposa dele, a Denise, e também a filha, que é a Luísa. Obrigado, gente. Verdade acima de tudo, senso crítico, mirado contra todos.